Bom, e o Internacional, assim como eu já te comentei no vídeo de hoje, avançou muito na negociação pelo Thiago Maia. No vídeo de hoje eu quero te trazer um pouco mais de detalhes sobre essa situação, quero te falar também sobre o Gabriel Vasconcelos, goleiro do Curitiba que foi afastado, é um interesse do Internacional, e eu conversei com o empresário do jogador sobre esta possibilidade. E além disso, também eu quero te falar com o Pedro Henrique, porque eu consegui mais algumas informações sobre essa negociação de venda que o Inter está fazendo para a equipe do Vasco da Gama. Então, só antes de começar esse vídeo com novas informações, roda a vinheta. Boa tarde, colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional, e só antes de começar com esse vídeo, não esquece já de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também aqui o sininho de notificações, que é muito importante, tá bom? O Inter que joga logo mais, eu sei, 9 horas da noite contra a equipe do Santa Cruz. Tu pode estar assistindo também esse vídeo após a partida, que ele vai servir também para ti. Eu quero começar aqui falando sobre as 3 negociações que acontecem hoje no Internacional. A primeira delas é pela venda do Pedro Henrique. Eu conversei hoje com uma pessoa muito próxima do jogador para saber de detalhes de como que tá o meio dessa negociação entre Vasco e Internacional. Quero começar do começo. Tudo começou quando o Vasco da Gama se interessou no Pedro Henrique por meio de um empréstimo. O Inter, que no começo da temporada recusou uma proposta do Al Riyad da Arábia Saudita de $200 mil, com uma possibilidade de empréstimo com opção de compra. Essa foi a proposta que o Inter recusou da equipe árabe e só disse que venderia ou emprestaria o jogador por algo perto do que o Inter pagou há 2 anos atrás, que foi cerca de $1 milhão. Pois bem, o Vasco avançou e de um empréstimo passou para uma compra em definitivo. O Vasco achou interessante que vale mais a pena, nesse momento, comprar o Pedro Henrique em definitivo do que trazê-lo por empréstimo. Então, uma negociação inicialmente que era no modelo de empréstimo, agora já existe conversas entre o Inter e o Vasco para uma venda em definitivo. O que está pegando ainda nessa negociação? Os valores. O Inter quer, eu não consegui confirmar quanto que o Inter quer, mas o Inter quer acima do que pagou nele há 2 anos atrás. O Inter pagou $5 milhões para o Sivasspor da Turquia na época. A gente está falando aí que o Inter deve querer algo em torno de 8 a 10 milhões de reais, tá bom? Como é um jogador nesse momento de 33 anos, é um jogador que não vale muito. Todo mundo sabe dessa situação de um atleta que não vale muito nesse momento, mas é um interesse do Inter nesse momento vender o jogador muito pela folha, né? O Pedro Henrique representa hoje na folha salarial do Inter um salário de quase 500 mil por mês. É algo muito importante hoje na folha salarial do Inter, onde o Inter conseguiria trazer uma reposição. Entre Pedro Henrique e Vasco ainda não teve conversa, pelo menos com a fonte que eu conversei, o Pedro Henrique está esperando esse acerto do Vasco Inter para depois poder se meter nesse negócio. O Pedro Henrique também não tinha topado ir para a Arábia Saudita. Além da proposta que o Inter recusou do Al Riyad, o próprio Pedro Henrique naquele momento não queria deixar o Internacional. O Pedro Henrique entende que ele quer ficar no Inter, mas ele sabe também que perdeu muito espaço e vai continuar perdendo muito espaço, ainda mais, por exemplo, com a chegada do Boé. Então é uma saída que é uma tendência, mas ainda não existe uma venda garantida, tá? O que acontece nesse momento? Onde que tá a negociação? Vasco e Inter estão conversando, mas ainda não chegaram no denominador comum. Quando chegar, aí o Vasco vai partir para a conversa com o Pedro Henrique para tentar seduzir o jogador aí para o Rio de Janeiro. Outra situação que eu quero te trazer é sobre Gabriel Vasconcelos, goleiro de 31 anos da equipe do Curitiba, chegou em 2022 por lá, passou também muito tempo no futebol italiano, ele era do Milan, ele saiu muito cedo aqui do Brasil direto pro Milan, do Milan foi emprestado para vários clubes da Itália, desde Napoli, Petaglia, Cali, Lecce, diversos clubes da Itália ele foi emprestado. Em 22 ele chega para o Curitiba, faz uma baita temporada 22 pelo Coxa. Em 23 ele é rebaixado com o Curitiba para a segunda divisão, é muito criticado, foi muito criticado ano passado com o Curitiba, teve muitas falhas, também é verdade. E nessa temporada ele foi afastado do Curitiba. Basicamente não tem mais clima, a torcida do Curitiba basicamente não quer mais ver o Gabriel nem pintado de ouro. O Inter vê a situação do Gabriel como nome para compor elenco. Primeiro, o Inter não vai trazer um goleiro muito bom, porque esse goleiro muito bom não vai querer vir para o Inter, porque ele sabe que ele vai ser reserva do Rocher e depois ele pode até ser reserva também, por exemplo, do Ivan. Então o Inter não vai contratar um mega goleiro, porque esse mega goleiro nem vai querer vir para o Inter. E o Inter entende que o nome do Gabriel seria, por exemplo, esse nome, essa possibilidade. Eu conversei com o empresário do Gabriel e ele me disse que até o momento o Inter não tinha entrado em contato com ele para saber a situação do jogador. O que aconteceu foi uma sondagem do Inter diretamente no Curitiba. Como que esse negócio, por exemplo, poderia acontecer? Por meio de uma troca. O Inter tem vários jogadores hoje, por exemplo, que a gente pode considerar que é uma moeda de troca.
Tem, por exemplo, o Gabriel Barros, tem, por exemplo, o Gustavo Campanharo, que seria, por exemplo, muito interessante para uma Série B. Eu nem coloco o nome do Gabriel nesse balaio, né? Porque certamente ele não aceitaria para a Série B, mas mais o nome do Gustavo Campanharo, o nome e até mesmo o nome, por exemplo, do Gabriel Barros, são nomes que o Inter poderia usar, por exemplo, numa moeda de troca com a equipe do Curitiba. É algo que também não está descartado nesse momento, né? O Inter unir o útil ao agradável, se livrar de um jogador que não faça mais parte do planos e trazer um jogador basicamente experiente, que o Inter entende que é um atleta um pouco mais confiável que o Antony, né? Porque o Antony ainda tem uma amostragem muito pequena, né? Ainda é um jogador que só participou de 6 jogos profissionalmente, agora contando, por exemplo, com o jogo contra o Santa Cruz. Então é um jogador que ainda não se sabe muito e o Inter logo mais tem Grenal e também tem Copa do Brasil e não se sabe se o Rocher vai estar à disposição. Sobre o Thiago Maia, eu já tinha trazido há um dia atrás para ti de maneira antecipada essa informação do Thiago Maia que o negócio tinha destravado. E realmente, o negócio estragou, foi confirmado hoje pelo Wagner Martins que o Inter destravou a negociação pelo Thiago Maia. Basicamente, o Inter vai pagar aí, pelos 50% dos direitos econômicos do jogador, cerca de 3 milhões e 800 mil dólares, tá? Só que esses 800 mil dólares vão ser em metas, caso ele bata assistência, gols, enfim, não foi vazado o que são essas metas, mas enfim, tem esse número aí de metas que o Flamengo pode ganhar mais uma grana. O Flamengo nessa semana estava finalizando a negociação de compra pelo Léo Ortiz, a venda do Mateuzinho para o Corinthians e agora está destravando também essa venda com o Inter do Thiago Maia. Thiago Maia, além do Thiago Maia, nesta semana o Inter tenta fechar com mais um jogador. E não é um lateral esquerdo, não consegui confirmar qual que é o jogador. Se falou, por exemplo, o nome do Igor Coronato, informação trazida pelo Renan Haas, que o Inter iria fazer, por exemplo, uma proposta pelo Coronado, mas o Corinthians chegou muito forte na parada, ofereceu 3 milhões e meio de euros por temporada para o Igor Coronato, então acredito que é um nome que não vai vir para o Inter, tá? Mas tem mais um jogador, além do Thiago Maia, que nessa semana deve ser vazado, que o Inter tem negociações encaminhadas, e não é um lateral esquerdo, tá? Pode ser daqui a pouco um jogador ali mais pra frente, um ponta, um meio atacante, enfim, mas o Inter está negociando com mais um jogador que ainda não foi vazado, além do próprio Thiago Maia, tá? Informação que eu tenho é essa, não descobri o nome, não descobri a posição, só sei que não é um lateral esquerdo, tá? O Inter segue no mercado, confirmando a contratação do Thiago Maia, o Inter segue no mercado ainda atrás de um goleiro, e aí pode ser, por exemplo, o nome do Gabriel Vasconcelos, que é o nome que já foi sondado, e também atrás de um lateral esquerdo que hoje, depois, agora com a chegada do Thiago Maia, é a principal carência do Inter, pelo menos nesse presente momento, tá bom? Vou ficando com esse vídeo por aqui, eu estou gravando esse vídeo antes do jogo contra o Santa Cruz, então não sei quanto foi esse jogo, espero que o Inter tenha ganhado, mas se tu assistiu esse vídeo até o final, ele também serve porque é um vídeo que vai ser atemporal depois do jogo contra o Santa Cruz, porque é um vídeo de atualizações aí sobre o mercado da bola colorada, tá bom? Volto logo mais com novas informações, possivelmente depois da vitória do Inter contra o Santa Cruz, pelo menos assim eu espero, tá bom? Grande abraço para vocês, abraço, valeu, falou e foi!